câmera, abre a câmera. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Peck, professora especialista em currículo. Estou aqui com a companheira que vai se apresentar. Eu sou a Alessandra Mara Peck, também professora especialista em currículo, e nós estamos aqui hoje para apresentar as plataformas Redação e Leitura SP. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Bem, vocês estão me ouvindo? Olha aí, tem que ver aí. Vocês estão me ouvindo? Eu ouço, sim. Ah, muito obrigada. Bem, pessoal, eu vou falar aqui com vocês sobre a plataforma Redação Paulista inicialmente, tá? E, para isso, a gente vai começar mostrando a matriz curricular de língua portuguesa, redação e leitura. Quando a gente fala de matriz curricular, o que a gente quer dizer aqui? Como que vão funcionar as aulas de redação e leitura? Nos anos finais do ensino fundamental, tanto na escola parcial quanto na PEI, nós temos 6 aulas de língua portuguesa. Dessas 6 aulas, o próprio professor de língua portuguesa vai separar, no mínimo, uma aula semanal para poder trabalhar tanto a plataforma Leia, né, quanto a redação paulista. Então, ele vai alternar este trabalho, tá? Por isso, a importância de um cronograma, para que ele visualize o trabalho com essas duas plataformas, certo? Semanalmente. E como que funciona no ensino médio? Redação e leitura no ensino médio, eles são um componente curricular, que fazem parte do itinerário geral, formativo geral. Então, aqui, tanto na escola parcial, quanto na PEI diurno, como é que funciona? Na primeira série, eles têm 4 aulas semanais de língua portuguesa. Na segunda e na terceira, 3 aulas semanais também de língua portuguesa. Além dessas aulas semanais, só um minutinho que eu estou com um probleminha que não está passando o meu PowerPoint. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. João. Não está passando. Agora começou a passar? Está dando delay, então. Ah, eu acho que foi delay, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, continuando, tá com delay aí para apresentar o PowerPoint. Então, nós estamos visualizando agora redação paulista, né? A redação e leia, que é um componente curricular do ensino médio, como é que funciona? Vocês têm aí, na primeira série, 4 aulas semanais de língua portuguesa e, na segunda e terceira série, 3 aulas semanais também de língua portuguesa. Então, essas séries, além dessas aulas de língua portuguesa, da primeira à terceira série, terão 2 aulas semanais de redação e leitura. Redação e leitura, ela é um componente curricular do grande itinerário formativo. Tá? E elas podem, esse componente curricular, ele pode ser atribuído para o próprio professor de língua portuguesa ou para um outro professor, tá? Um outro docente. Aqui. Modificou aí para vocês a tela? Não vai passando. Bem, pessoal, nós estamos com um delay, eu estou percebendo, e ainda vai mostrar a tela da qual vou comentar agora, tá? Na organização do ensino médio, então, você tem o componente curricular, redação e leitura, sendo 2 aulas para a primeira, 2 para a segunda e 2 para a terceira série do ensino médio, tanto parcial como para PEI, né, diurno. E
para o noturno, ele muda um pouco. Vamos verificar como que fica aí para o noturno. O noturno, também a primeira série tem 4 aulas de língua portuguesa, e a segunda e a terceira, 3. Então, tanto a primeira série passa a ter mais uma aula, que é de redação e leitura, e a segunda e terceira passa a ter 2 aulas de redação e leitura. Então, o que muda da manhã para a noite? A primeira série, né, que de dia tem 2 aulas de redação e leitura, à noite passa a ter uma aula só, tá? Mudou aí, Helena? Bem, agora a gente vai falar sobre os pontos importantes dessa plataforma de redação, tá? Primeiro, bom, vou esperar um pouquinho, gente, porque o delay ele tá grande e a tela que tá para mim, ela vai aparecer ainda para vocês, tá? O acesso à plataforma, como é que é? Para o estudante, ele vai acessar pelo centro de mídias, tá? E o professor, ele acessa pela secretaria. Bom, nós vamos enviar para vocês um tutorial. Esse PowerPoint, ele vai para vocês, e vocês vão ver a tela ainda que vai aparecer para vocês. Ele tem um link para o tutorial do aluno e um link para o tutorial do professor, tá? Nós vamos mostrar como que é esse tutorial. Só o que vai nesse tutorial, nós não vamos apresentar aqui o tutorial, porque ele é bem passo a passo, bem explicativo, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu vou ter que retomar a apresentação. Vou conversar aqui com a equipe, só um minutinho, tá? Só finalizar, só finalizar, a gente continua com a segunda série, sanatórios para aluno, porque ano passado falou que tinha um estudo de fazer isso no imobiliário. Bem, pessoal, eu vou pedir licença para vocês para poder retomar a apresentação, porque nós tivemos um problema aqui com o PowerPoint, tá? Então, vocês estão visualizando aí? Tá. Bom, retoma daqui, ou começa daqui, ou apresentador início, foi? Então tá. Pessoal, a gente vai seguir daqui, tá? Eu peço desculpas aí pelo probleminha. Eu não vou interromper agora para mostrar o tutorial, porque senão a gente vai ter problema de novo aqui para apresentar para vocês. Mas vocês estão vendo aí que o acesso do estudante é pelo CMSP. À esquerda, vocês estão vendo um link para o tutorial do aluno. Esse tutorial do aluno vai nesse PowerPoint para as escolas, vocês vão ter acesso, e é um passo a passo. O que a gente sugere? Que vocês apresentem, numa primeira aula em que for trabalhar, né? Apresentem esse tutorial para o aluno, para mostrar como que ele navega, né, como ele vai acessar a proposta, como ele vai digitar a sua redação, um passo a passo, tá?
O outro link é o tutorial do professor. Como é que o professor acessa? Quais são os recursos que ele utiliza? Então, tem um passo a passo de como faz nesse tutorial. A gente está enviando esse PowerPoint com o link para vocês, tá? Continuando aqui, o acompanhamento. Onde é que é feito o acompanhamento desse engajamento? É pelo painel Escola Total. Como são as fases da redação? Bom, para quem trabalhou com redação já o ano passado, vai verificar que continuam as 3 fases. A primeira, gente, o professor vai explicar o gênero, trabalhar o gênero com o aluno, ele vai explicar a proposta de redação, e aí o aluno insere, digita. Primeiro, ele escreve, né, à mão e digita na plataforma. O que ele não pode deixar de fazer? Em clicar no botão pedindo a revisão automática. Aí, nessa revisão automática, gente, já são apontados os erros e o aluno ali mesmo faz as correções. Tantas correções quantas precisarem. Às vezes ele manda enviar e aparecem, olha, ainda pode ser, aparecem ainda mais correções. Aí ele vai fazendo até que está pronta a redação para ele enviar. A segunda fase aí, o professor, né, tem a sugestão de correção por inteligência artificial. O que é isso? A própria correção automática ali, ela dá sugestão de notas e sugestão de comentários, né? E, em seguida, há a correção final, que é o professor vai verificar se ele concorda, né, com aqueles comentários, porque ele conhece o aluno, né? Ele sabe qual é a potência, a capacidade desse aluno. Ele pode alterar os comentários e pode alterar, inclusive, a nota. Mais que isso, bom, mas ele tem a opção de enviar para o aluno reescrever ou não, tá? Então, se ele achar que esse aluno pode reescrever essa redação, ele envia. O que a gente vai apresentar agora é um novo recurso, que é o assistente de correção. Como é que ele funciona? Bom, vocês estão vendo aí, lá à esquerda, um íconezinho verde, meio borradinho, mas é o que a gente conseguiu aqui. O ícone verde é uma flechinha verde, que significa correção automática realizada, com comentários para cada um dos critérios. E o ícone vermelho, que é uma flechinha vermelha que ainda não passou pelo assistente de correção. Então, o professor, gente, ele vai corrigir após passar pelo assistente de correção. E a gente coloca abaixo, né, como é que apareceria isso? Cada linha um aluno, né, e a flechinha dizendo aí, no verdinho, olha, já passou pelo assistente, o professor pode fazer a sua revisão ou não passou pelo assistente. Bem, seguindo aí, a gente vê aqui uma sugestão de organização. Gente, eu vou falar pela primeira vez, mas isso a gente vai repetir ao longo da nossa apresentação. Em fevereiro não se posta nenhuma proposta para o aluno. É um mês curto e a gente não tem tempo para trabalhar e ele nem vai ser contabilizado lá, tá? Não vamos postar, não se deve postar. Então, começamos em março. Primeira semana, o que vai fazer? O desenvolvimento do gênero e a escrita da redação em rascunho pelo aluno. Uma segunda semana, aí a escola se organiza para que os alunos tenham os dispositivos, os computadores e possam inserir, digitar na plataforma. Aí você conta com 2 semanas aí, para quê? Aqui é o período de correção pelo professor. Então, se você for ver, ele começa corrigindo na 3ª semana, insere lá, modifica ou não as sugestões já do computador e confirma ou não as notas e finaliza. Ele vai ter aqui, olha, o prazo final a 4ª semana, para que ele possa fechar. Gente, importantíssimo. Diferente do ano passado, que o professor ele colocava 1 ou 2 propostas, este ano será uma proposta naquele mês indicado e por aluno. Uma redação por aluno. Então, uma proposta, uma redação por aluno. Só que o que precisa garantir é que os alunos
terminem, passem por todas as fases, ou seja, 100% dos alunos iniciando, 100% terminando essa redação. Nada mais, nada menos, né? A gente apontou para a terceira e a quarta semana é o cuidado do professor com a sua revisão, né? Bom, como é que vai ser o monitoramento dessa redação? Vai ser pela escola total, né? Pelo BI, aí nós temos o íconezinho do Redação Paulista, e essa é a imagem que a escola vai ter. O que é importante observar? Tem todo o processo, o número de alunos de matrículas ativas, aí você vê o número das redações propostas, as redações concluídas, que a gente se analisou aqui, o começo e o final, elas devem estar batendo. Foram, lá no 7º C, 99 propostas, porque são 99 alunos. Então, os 99 alunos, aquela única redação que vai ser postada, e para ele tem que passar por todas as fases. Então, isso tem que ser garantido. Tá? Pessoal, alguém está com o áudio aberto? A gente pede... mas abriu uma hora, estava fechado mesmo. Isso, tem um áudio aberto aí. Então, bom, vamos lá na expectativa de uso da plataforma da Redação Paulista. Como a gente já falou aqui, é uma redação concluída por estudante, nada mais, nada menos, mas que ele vá do começo ao fim do mês, né, passe por todas as fases. Vai haver uma melhoria na plataforma do BI, né, e vai haver um documento orientador para a educação especial. E, por fim, no segundo semestre, um primeiro concurso de redação paulista, tá? Com a previsão aí, segundo semestre, como eu já disse. Gente, lembrando, aqui, tá vendo? Que redação concluída significa redação proposta pelo professor na plataforma, é o professor que propõe, é ele que tem, e a gente tem esse tutorial que a gente vai mandar, como que ele vai disponibilizar a escrita no papel e inserida na plataforma pelo aluno, a redação corrigida, né, a redação corrigida, tanto pela plataforma como confirmada a correção pelo professor, e a opção do aluno reescrever quando se precisar, tá bom? Então, passo aqui avisos importantes. Primeiro, o professor de língua portuguesa no ensino médio não vai trabalhar com a plataforma. Então, a não ser que ele seja o mesmo de redação e leitura. Então, percebe que no ensino médio a gente tem um professor de língua portuguesa e um professor de redação e leitura, diferente do fundamental, que o professor de língua portuguesa separa uma aula para trabalhar redação e leitura, tá? Aí, e o professor de língua portuguesa, ele pode trabalhar e deve trabalhar redação, mas ele vai ser fora da plataforma, no caderno normal, tá? Importantíssimo, devem ser disponibilizadas na plataforma para os estudantes em março. Fevereiro não tem postagem, não tem disponibilização de proposta de redação. De jeito nenhum, que isso acaba prejudicando o BI até para a gente aí, tá? Porque é muito pouco tempo para se trabalhar. E não é a proposta. Já, em fevereiro não se propõe redação. Outra coisa, uma coisa interessante deste ano, serão 2 redações seguidas do mesmo gênero. Do ano passado, cada mês vinha um gênero diferente. Então, ele vai ter o tempo de, no primeiro mês, trabalhar com o gênero, e o gênero, no segundo mês, já tem o trabalho do primeiro, né? Outra observação aí, que redação e leitura é um componente do itinerário formativo, ele tem nota, tá? Pelo professor desse componente. O ensino fundamental, é importante que o professor olhe em qual aula está a redação. Por quê? Ele precisa ter a visão do bimestre todo das aulas. E essa aula aqui, ela está meio que no fim do bimestre. Ele vai ter que adiantar para o começo, para o começo do bimestre a proposta de redação, o trabalho ali, para que ele consiga cumprir as fases, tá? Bom, mais um aqui. Quando o professor estiver de licença, é a mesma ideia do ano passado, ninguém deve postar a redação por ele, tá? E a educação especial vai vir aí um documento orientador e continua como no ano passado. 150 palavras é o mínimo, que dão aí 10 linhas. Mas o ano passado, algumas propostas não tinham essa possibilidade. Este ano, todas as propostas estão com a possibilidade de, os gêneros colocados estão com a possibilidade de, no mínimo,
150 palavras, aproximadamente 10 linhas. E mais uma observação aqui, o professor de redação não tem material digital no formato de língua portuguesa, tá? O que vem, e a gente vai passar para vocês, quando vier, um documento orientador que indica para o professor de redação e leitura onde é que esse gênero é trabalhado no material digital. Às vezes vai haver isso, às vezes não vai haver no material digital, e aí o professor tem que elaborar, né, esse material. É da responsabilidade do professor de redação e leitura. Quando não houver aula suporte, né, é o que foi falado aí já, o professor, cabe ao professor elaborar esse material para explicar o gênero. As notas, gente, isso é importante, da plataforma não irão migrar para a sede, tá? Então, o professor faz aí, o professor insere depois na sede. E na plataforma ela não tem ainda detecção de plágio, tá? Mas já há, e a gente não vai falar em outras reuniões, como detectar, por exemplo, o ChatGPT já tem aí uns 4 modos, ferramentas que detectam se a redação foi feita pelo ChatGPT. Bom, o copia e cola está bloqueado, mas a gente sabe que já tem jeito de burlar esse copia e cola, por isso a gente vai falar em outras reuniões como que detecta se foi feito, por exemplo, pelo ChatGPT. Bom, lembrando esse, gente, vai ser o último lembrete aqui, que eu estou no final da minha apresentação de redação, e aí a Lê vai falar sobre leitura. O mais importante, as propostas de redação não serão postadas em fevereiro. Elas devem ser disponibilizadas para os alunos na plataforma em março, tá? Isso eu acho que deve ficar bem claro aí para todo mundo. E, bom, para este ano, serão 8 propostas, 8 meses em que trabalharemos redações. Que meses são esses? Em fevereiro não se posta, a gente vai ter uma redação em março, abril, maio, junho, julho não se posta, então de agosto a novembro, e dezembro também não são postadas as propostas. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, mas depois que a Lê falar, vocês vão poder fazer as perguntas, tá? Obrigada, e aí eu passo a palavra para a Alessandra. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Mara, estamos em duplinha aqui, as Alessandras, na plataforma Leia SP e Redação. Vou dar início à apresentação da plataforma Leia SP, que é novidade para este ano. Então, o objetivo desta plataforma, o objetivo maior é incentivar a leitura por fruição. Mas dentro, né, dessa leitura, é o apoio aos estudantes da rede do Estado de São Paulo no desenvolvimento de competências leitoras, assim como a compreensão da obra, a análise crítica, reflexão e intervenção na sua realidade. O lançamento, ele está programado para o dia 19/2, nesta segunda-feira, e os alunos terão acesso ilimitado a mais de 90 obras literárias e não literárias dentro dessa plataforma. E a plataforma Leia SP, ela está integrada à rotina escolar. Então, isso é muito importante, criar essa rotina para leia e redação. Como já dito pela Alessandra Junqueira, no ensino fundamental, essa plataforma está integrada ao componente de língua portuguesa. Quem vai ministrar? O professor de língua portuguesa, dedicado uma aula semanal à leitura e redação. E no ensino médio, componente curricular de redação e leitura, com 2 aulas semanais, podendo ser professor diferente da disciplina de língua portuguesa. Não necessariamente o mesmo professor que tem atribuído a aula de língua portuguesa, deverá ministrar a leia e redação. Caso seja professores diferentes, é muito importante haver, né, a integração entre esses professores também.
sobre os principais recursos que nós vamos encontrar na plataforma Lei SP. Então, acesso com mais de 90 obras literárias selecionadas, né? Essas obras foram selecionadas pelos critérios de títulos mais pedidos pelos estudantes da rede estadual. Foi uma escuta democrática, a sala de leitura também, lista de leitura de FUVEST Unicamp, obras indicadas pelo MEC, PNLD Literário. E aí, com esses recursos, pela plataforma, nós queremos o quê? Que o estudante adquira maior autonomia também na escolha de livros de seu interesse de leitura de fruição. Mas aí, mais para frente também, não é só o aluno que vai escolher. Isso pode ser dosado, um momento, algum bimestre que o aluno escolha pela proposta do professor, em outro momento o professor pode definir uma obra para um trabalho com os estudantes. As atividades ao longo da leitura, então vocês terão o acompanhamento, avaliação e intervenção para o desenvolvimento de competências leitoras. Recursos de acessibilidade, áudio, livro, zoom, ajuste de fonte, ajuste de cor. Depois nós vamos mostrar algumas telas da plataforma. Possibilidade de leituras ilimitadas em qualquer lugar. Geração de dados de engajamento e aprendizagem para apoiar a intervenção dos docentes. Assim também, os gestores, PECs, os professores também poderão acompanhar nessa geração de dados, do resultado quanti e quali dos estudantes, porque eles terão atividade ao longo da leitura. E a expectativa de uso é um livro lido por estudante por bimestre, 2 livros por semestre, ou seja, então no ano, 4 livros. E um livro lido é um livro emprestado, lido, aí contabiliza as passagens de páginas, com as atividades respondidas ao longo da leitura, que aí são algumas questões que os alunos vão responder, mas são questões diferentes para o mesmo livro. Essa é a apresentação, quando a gente clica nesse ícone Leia SP, ele abre com essas imagens, né, as capas dos livros. Aqui nós temos exemplo de leitura para o vestibular. O aluno, quando acessa, ele já vai acessar com obras direcionadas para o seu ano série. E aí vocês vão ver, né, o aluno verá também, Clube de Leitura Geral Lei SP 2024. É nesse clube da leitura que ele vai emprestar as obras. E ele pode clicar na obra que ele deseja para realizar a leitura. E aí tem algumas funcionalidades. Quando ele escolhe uma das obras, e aí já tem um breve resumo sobre a obra, e ele pode ir passando. Vocês estão verificando que aqui está em espanhol, porque foram as telas que foram gravadas nesse formato, mas aí muda o idioma também. Então, quando ele escolhe, né, os meninos que enganavam nazistas, ele tem um perfil aqui da obra, uma breve resenha aqui sobre esta obra. Tá? E aí, ele escolheu a obra, ele pode clicar em ler, devolver. E a outra funcionalidade é em relação, né, ao ícone Play, que aparece no canto superior direito, vocês estão verificando aí em cima, tá? E uma vez ativado, aparece uma série de controles na parte inferior para iniciar a reprodução da leitura. A pausa, avançar, voltar ou alterar a velocidade da leitura. Então, essa é a disponibilidade de livro áudio. E aí também controle de voz, por comandos de voz. E aí o estudante ele pode dizer se é reproduzir, parar, pausar, mas para isso ele precisa ativar o microfone para acionar esses comandos. Aqui seria já a página, o aluno ouvindo,
né, o livro, e aí tem o controle de voz, né? O controle de voz, ele ficará sempre no menu lateral. Também nós podemos visualizar a leitura em 2 páginas, e também no canto inferior direito, ele aparece a porcentagem de obras da leitura da obra, esse percentual. E aqui, do canto inferior esquerdo, 2 páginas para terminar o capítulo. Então, o aluno consegue também verificar quanto ele já fez de leitura, quantas páginas faltam para finalizar. E assim o estudante vai navegando pelo livro e aí pode realizar algumas ações durante a leitura. Por exemplo, né, uma das opções, ele pode mudar o fundo da tela, colocar outra cor, escurecer, mudar a cor. Então, essa funcionalidade é bem interessante, devido a alguma sensibilidade de luz. Há recurso que faz a transposição do texto para áudio, e também você consegue mudar essa velocidade, acelerar, deixar o normal ou diminuir também. O estudante pode interagir com o texto destacando alguns trechos, tá? E a cor também o aluno consegue alterar, mudar aí a cor. Então, por exemplo, nessa tela tem um destaque em azul, ele pode colocar no verde, amarelo, como ele quiser. Aqui ele pode fazer algumas anotações ao longo do livro, salvo depois que ele volta, passa o cursor e ele tem alguma anotação de muito interessante, gostei dessa página, ou algum comentário, discussão que o professor já tenha feito em relação à obra. O aluno também quer anotar, ou fazer alguma anotação para depois discutir em sala. Então, todas essas orientações prévias, né, a apresentação da plataforma nessa primeira semana para os estudantes vai ser muito importante. E a cada 10% de leitura, o estudante tem uma pergunta a ser respondida. Então, quando ele atingiu 10% da leitura, aparece uma pergunta para o estudante. Sempre uma pergunta objetiva, e essas perguntas são 10 perguntas ao longo da leitura de cada obra. Reforçando, essas questões, elas não são as mesmas para o outro estudante que está lendo a mesma obra. Então, essas perguntas, elas vão mudando. 10%, e aqui 10 páginas para terminar o capítulo. E tem como saber também o significado de uma palavra. Eu posso clicar, né? Estou com dúvida o que é eterno. Aí eu clico 2 vezes sobre a palavra e ele vai dar o significado, aparece o significado da palavra nessa plataforma. E ao terminar de ler o livro, o estudante clica em devolver. O empréstimo, ele pode emprestar até 3 livros simultaneamente. Eu quero fazer um reforço em relação a isso. O professor pode trabalhar com uma obra definida para toda a turma, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, está definida no primeiro bimestre para toda a turma realizar a leitura. E aí ele vai acessar esta obra. Ao mesmo tempo, ele pode acessar mais 2 obras. Eu também quero ler Os Meninos que Enganavam Nazistas, ou Pequeno Manual Antirracista. Ele pode acessar mais 2 obras. Essas 2 obras não é obra que o professor está realizando uma atividade em sala de aula, não é a leitura daquele bimestre. Ele pode fazer isso? Pode também. A outra opção é quando os alunos, o professor pode, a proposta de leitura, trabalhar para a escolha dos estudantes.
Cada estudante pode escolher uma obra para leitura. E aí, nesse sentido, para não saber qual obra que ele pegou, ele está lendo 3, ele fala que leu uma, leu outra, e não terminou, porque na plataforma ela vai computando o percentual de leitura, 30% do livro, e ele só vai acontecer de mostrar finalizado quando ele atingir, no mínimo, 96% da leitura ou todo o livro, 100%. E quando o aluno escolhe, o professor deixa naquele bimestre aberto para cada estudante escolher a sua obra, é interessante o professor passar toda a orientação para eles e anotar o que cada estudante está lendo. Passar uma lista e o estudante vai marcar à frente do seu nome qual é a obra que ele está lendo. Ah, mas se ele quiser ler os outros 2, pode também. Por quê? Porque depois ele vai atribuir também uma nota para essa leitura. E aqui ele também, né, aparece em relação ao dicionário, como vai aparecer para o estudante. E quando o estudante termina a leitura, passa por todas as páginas, ele clica em devolver, tudo isso dentro do clube da leitura. O estudante vai emprestar, ler, devolver, essa possibilidade também de baixar o livro para realizar a leitura offline. Mas, no offline, ele não consegue responder as questões. E no offline também não fica computado o percentual de leitura. Depois que ele retoma para a plataforma, e aí a plataforma automaticamente ativa esse percentual de tudo que ele já fez no offline. E aí a plataforma também está programada para ser a abertura no dia 19/2, porém, a gente já consegue acessar pelo CMSP, clicando no ícone Leia SP, a plataforma. Algumas observações. Quem trabalha com a plataforma? Professores de língua portuguesa no ensino fundamental e redação e leitura no ensino médio. Tanto o professor quanto os estudantes acessam via CMSP, que terá o ícone, o card correspondente ao Leia SP. A informação dos alunos é automática, então o professor não precisa se preocupar. E se houver modificação ao longo do ano, isso também vai se refletir na plataforma. Ficam registrados na plataforma todos os livros e porcentagem de cada leitura feita pelo aluno. As questões respondidas ao longo da leitura são corrigidas automaticamente pela plataforma. Porém, o estudante não precisa acertar a questão para prosseguir a leitura. Ele precisa apenas respondê-la para prosseguir. Tudo que o aluno ler no clube de leitura será computado no BI, independente se foi um livro de escolha do professor ou dele mesmo, e aí conforme a orientação e proposta para aquele bimestre do professor desta disciplina. Dentro do clube, os livros são adequados à faixa etária de cada turma. O acompanhamento do BI, vocês vão conseguir acompanhar os livros lidos, que são concluídos 100% ou 96% de leitura, ele já vai dar como obra lida. Se o aluno não chegar a 96%, não vai aparecer que o aluno concluiu um livro naquele bimestre. E isso é uma das metas da secretaria, a leitura de um livro por bimestre. E as atividades realizadas a tempo de leitura, em que o aluno permanece lendo, não é o tempo que ele fica na plataforma, é o tempo que ele está com acesso ao livro, a essa leitura e respondendo às atividades.
A leitura offline não será computada na plataforma, mas assim que o estudante conectar novamente, ela se atualiza e o aluno segue daquele ponto. Cada livro tem possibilidade infinita de empréstimo. Se todos da escola quiserem ler o mesmo livro, ao mesmo tempo, será possível. Então, se o professor, naquela ano série ou mais de uma série, ele quer trabalhar com a mesma obra, e eu vou ter 64 alunos acessando aquela obra, vou conseguir? Vai conseguir. O trabalho dos professores da sala ambiente e de leitura continua no mesmo formato. Eles vão continuar realizando os projetos que eles já realizavam, os empréstimos da sala de leitura para os estudantes levarem para casa, e os projetos que já eram desenvolvidos continuam com os professores da sala. É muito importante que os gestores organizem com os diferentes professores, toda a equipe, o uso dos equipamentos para o acesso das diferentes plataformas, porque nós temos diferentes plataformas. É muito importante ter esse monitoramento do equipamento na escola para não prejudicar esse percentual de cada unidade escolar. E lembrando, os estudantes realizarão a leitura e a atividade de um livro por bimestre, para a finalização da leitura, que será computada. E aí, como fica esse cronograma de leitura? Então, em fevereiro, dia 19, está liberada a plataforma, e aí os professores, os estudantes, nós vamos encaminhar também esse tutorial de acesso, e aí vocês poderão apresentar para os estudantes, já iniciar essa proposta de leitura, como que vai acontecer, se vocês vão realizar a leitura de uma obra por turma, se nesse momento eles vão ter autonomia para escolher, mas não esquecer de fazer essa relação para os professores fazerem o monitoramento da leitura de cada estudante. E aí, primeiro bimestre vai terminar em abril, todos os estudantes devem ter lido um livro. Maio e junho é o segundo bimestre, e os estudantes devem ter concluído o segundo livro. Julho, nós temos mais alguns dias com aula, uns 15 dias. Agosto e setembro, terceiro bimestre, todos os estudantes deverão também concluir a leitura do terceiro livro. Em outubro, novembro, quarto bimestre, todos os estudantes devem ter concluído a leitura do quarto livro. E agora nós vamos passar para as dúvidas de vocês. E aí a gente pode abrir para alguma dúvida, algum questionamento. Já foi colocado aqui também no chat de vocês a lista de presença. Olá, pessoal. Perguntaram aqui o que é o BI, né? Deixa eu fechar esse problema. O BI, ele é a plataforma que controla, né, que os gestores conseguem controlar toda a quantidade de alunos que estão lendo, a porcentagem desses alunos. Só que assim, nesse BI, nessa plataforma que controla, nós temos o controle da escola, né, nós, a diretoria, da visualização das escolas, a própria escola tem o controle, a visualização de todos os alunos. No BI só vai aparecer a leitura do livro lido, que é 96% para diante. Então, a importância de que o professor, seja o trabalho
que ele faça de um livro com todos, ou cada um escolhendo o seu livro para que faça uma roda de leitura, é importante que ele conduza esse trabalho, que os alunos leiam até 96, até o final, né? 96% para diante. É isso, eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês. Pergunta feita. Aí, outra. Eu vou repetir a fala, porque eu estava com o mic fechado, desculpe. Se o aluno ler o livro na obra física, ele emprestou, na sala de leitura também tem, não fica computado na plataforma. Ele precisa realizar a leitura pela plataforma. Ah, mas o aluno tem dificuldade, ou ele não tem equipamento em casa, alguma coisa assim desse tipo. É o primeiro bimestre, né? Primeiro ano que nós estamos com essa plataforma. Se acontecer isso, ou o único jeito for o aluno levar para casa, porque ele quer continuar a leitura em casa, levar esse livro físico, mas depois ele precisa passar pela plataforma, senão não fica computado o registro de leitura desse estudante. O sistema que monitora o uso das plataformas. Outra pergunta, resumindo, um livro por mês, um livro por bimestre. É um livro por bimestre, tá? Aqui, a ideia do Estado é que a leitura ocorra como tarefa, quero dizer, fora do período de aulas? Não, não é isso. E aí, a Alessandra também explicou que vai acontecer para os anos finais, dentro da disciplina de língua portuguesa. Uma aula será dedicada para redação e leitura, dentro da disciplina de língua portuguesa. E aí, o professor, no fundamental anos finais, ele faz esse equilíbrio entre a redação e leitura. Alê, você quer dar mais um reforço sobre isso? Não, eu acho que você foi clara. Nas aulas de língua portuguesa do ensino fundamental, das 6 aulas, o professor separa ao menos uma por semana para fazer esse trabalho com a plataforma de redação e de leitura, né? Revisando. Uma hora vai ter semana em que ele vai precisar de 2 semanas seguidas com o trabalho de redação, que é o caso de trabalhar o gênero, e depois levar os alunos para digitarem, né? E vai ter um momento em que ele vai ter que explicar a plataforma, leia para os alunos, para que o aluno possa emprestar esse livro, né? O maior cuidado que a gente está tomando aqui é que, assim, não postarem, os professores não devem postar a redação em fevereiro, já podem trabalhar o gênero. E essa semana ainda nós vamos enviar via coordenador de vocês ou pelo boletim quais são os gêneros que serão trabalhados neste mês. Então, pensar aquele gênero, crônica para tal ano sério. Então, assim, vai ser aquele código. Então, disponibilizar aquela proposta para que todos os alunos façam e se terminem. O nosso intuito é esse, né? Que todos cumpram, pelo menos, cumpram uma, não é aumento, cumpram uma, mas do começo ao fim. E com relação ao ler também, que ele cumpra uma leitura, né? Aquela leitura até 96% dentro de 2 bimestres, né? A Leia. Mas você está com o áudio fechado. Bom, deixa eu repetir. Eu vi agora, não sei se vocês me ouviram pelo áudio da Alessandra, não sei. Bom, sobre a Alessandra me passou sobre a disciplina, né,
como é que fica o trabalho com a redação no ensino fundamental. No ensino fundamental, das 6 aulas do ensino fundamental de língua portuguesa, o professor separa no mínimo uma por semana, para que ele possa trabalhar a plataforma Leia e a plataforma Redação. Então, o que a gente colocou, a redação, ela tem um percurso que ela precisa, que o professor apresente o gênero no início, que o aluno escreva essa na primeira semana, que ele poste, digite sua redação numa segunda semana, e o professor utilize as 2 últimas semanas para poder fazer a finalização, né, com a correção e inserção de nota desse aluno e finalização. A gente sabe que pelo menos aí ele vai ter que alterar uma das semanas, ele vai ter que colocar o Leia para que ele explique para o aluno como que o aluno vai entrar nessa plataforma. A gente colocou até um tutorial, a gente vai mandar, né, na verdade, um tutorial aqui para assim que nos enviarem um tutorial da Leia, tá? Como o aluno empresta, como o aluno faz. Bom, pessoal, passo a palavra para ler. Então, eu não sei se ficou claro em relação a essa ideia, como acontece. Não é só uma leitura para o aluno ler fora do período de aula. Ele tem 45 minutos, eu não vou conseguir, eu não tenho, né, esse tempo não dá. Há essa mescla com a produção de texto, entretanto, o aluno ele pode realizar essa leitura offline, mas na outra semana precisa entrar com esse estudante na plataforma Leia e repassar essas páginas, né? A hora que ele acessa, ele vai computar essa leitura. Então, o professor vai ter que ser muito mediador, orientador dessas informações para os estudantes, tá? Desse acompanhamento. No ensino médio, pode ser outro professor que não seja da disciplina de língua portuguesa da turma para ministrar essas aulas de redação e leitura. Também ele vai ter esse mesmo jogo de cintura em relação à mescla do uso dessas plataformas de redação e leia. Tudo bem? Ficou claro aí? Em relação aos alunos da educação especial e não alfabetizados, também serão computados? A orientação que nós tivemos da live foi a turma que tem alguns estudantes da educação especial nesta situação, não será prejudicada a turma, mas ainda teremos orientações, um documento orientador para esse público-alvo. Mais alguma? Nós ainda temos um tempinho para algumas perguntas. Pode fechar um pouquinho. Fique à vontade. Pessoal, vou postar de novo o link da chamada da lista de presença. Eu acabei de postar. Em relação à nota do livro, a nota da leitura do livro será atribuída pela plataforma ou pelo professor. O professor terá acesso aos erros e acertos da leitura dos alunos? Sim. E aí esse monitoramento, por isso que é importante o estudante passar pela plataforma. E aí nesse sentido que eu retomo aquela fala inicial do estudante, nós termos esse acompanhamento quantitativo de quantas obras ele leu. Pode ser que tenha estudante que consiga ler mais de 2 obras naquele bimestre. Ótimo, ótimo. Além da proposta do professor, ele leu mais 2, leu mais uma. A gente sabe que nós temos estudantes também com esse perfil. E a plataforma, ela já vai registrando os erros e acertos desses estudantes. E aí, nesse sentido, o professor, durante o bimestre,
é importante ele fazer esse planejamento para ir retomando com os estudantes sobre essa questão da leitura. Esse debate, essa conversa, vai ser todo no final, quando todo mundo chegar nos 50%, 30% da obra, então a cada 30% da obra nós vamos parar um dia para fazer essa conversa, essa discussão, porque aí vocês vão retomando também esse monitoramento desse qualitativo, como ele está respondendo, como ele está realizando, né, essas questões, e aí é nesse sentido que ele vai desenvolvendo as habilidades, tá? Então, é importante esse acompanhamento dos erros e acertos dos estudantes. Serão... Lê. Bem, pessoal, a pergunta aqui, serão 10 questões a cada porcentagem de leitura? Na verdade, a cada 10% de livro lido é uma questão. E o interessante é que essa questão vai ser sempre diferente do colega, porque são 10 questões do livro, mas foram feitas 40 questões, foram inseridas na plataforma, e elas vão aparecer de forma randômica, né? Aleatoriamente, para aquele aluno. Pergunta do... Pessoal, para nós finalizarmos aqui, todos já responderam a lista de presença, isso é muito importante para nós. Até vamos colocar aqui de novo, tá? Por favor. É aqui, olha. Eles estão me ouvindo? Pessoal, então, a gente pode finalizar, né? Nós agradecemos muito a participação de todos, contamos muito com vocês e podem contar conosco também, tá? Para as dúvidas, para o apoio. Valeu? Fecha aí. Agradeço a presença de todos, vamos nos despedindo aqui e ficamos à disposição para dúvidas, podem entrar em contato conosco também. Tá? Até mais, ótimo dia para vocês. Tchau, pessoal. Tchau.